Quando a gente ouve isso e lembra que são irmãos nossos, é difícil, né? Uau. Ok, por isso que Jesus precisa voltar para reinar. E ele vai reinar também sobre a Coreia do Norte, pode ter certeza. Isso pode acontecer daqui 7 anos, se o arrebatamento for agora, né? Ok, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pelo teu amor para conosco, pela tua palavra, ó Pai, que o Senhor nos deu, para que a gente possa conhecer o Senhor, conhecer como o Senhor pensa, sente e age. Também para que a gente possa ver quais são os seus planos para a nossa vida e os seus planos, ó Pai querido, para a humanidade no futuro. A tua palavra apresenta o Senhor como Deus soberano, acima de tudo e de todos, um Deus que controla todas as coisas, e muitas vezes, para nós, ó Pai querido, a gente entra em conflito ao ver tanta injustiça, ó Pai querido, mas a tua palavra diz que o teu filho ainda não veio, porque ainda há pessoas a serem salvas. Quando esse número for completo, e nós não sabemos quando é, certamente nós nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Até lá, ó Pai querido, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, sendo fiéis à tua palavra, ó Pai querido, obedecendo incondicionalmente por amor a ti e também por amor aos irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estou introduzindo o reino messiânico. Quando eu falo do reino messiânico, estou falando daqueles 1000 anos em que Cristo vai reinar fisicamente no planeta Terra, tendo ainda pecadores. Então Jesus vai reinar numa época em que o pecado ainda existe no coração dos seres humanos. Então estou distinguindo o reino messiânico do reino eterno. Para que a gente possa entender por que é que esse reino humano, por 1000 anos, quando eu digo humano, é com a humanidade ainda caída, ainda com o pecado no coração. Por que ele tem que acontecer? Nós temos que entender o plano de Deus de toda a eternidade e de como tudo começou. Então, na semana passada, eu falei sobre o reino de Deus na terra, através da aliança adâmica ou edêmica. Lá nós temos a revelação do reino de Deus aqui na terra. Nos 2 primeiros capítulos, a Bíblia afirma que Deus criou Adão e Eva, criou conforme a sua imagem e a sua semelhança, isso é, com capacidade de se relacionar com Deus, com capacidade de tomar excelentes decisões, com capacidade de entender plenamente quem é Deus e a vontade de Deus. E ele criou Adão para ser o vice-regente da humanidade. Isso é, o plano de Deus é que a humanidade iria ser governada por um ser humano criado à sua imagem e semelhança, aprendendo as instruções de Deus e sendo porta-voz de Deus e da vontade de Deus para toda a humanidade. Nós chamamos isso de soberania mediada, ou reino mediatório. É Deus governando a humanidade através de um homem escolhido por ele, com o propósito de prover o bem-estar da criatura, debaixo da autoridade de Deus como Criador e para a glória de Deus como Criador. Por isso é que o ser humano foi criado com essa capacidade de entender Deus, a imagem e semelhança de Deus, para que ele pudesse executar perfeitamente o plano que Deus tinha para a humanidade. Então Deus planejou a humanidade, e para dirigir a humanidade, um homem capaz, escolhido por ele. Esse homem, ele não tem autonomia, ele precisa do seu relacionamento com Deus, isso é, ele precisa entender a vontade de Deus para a humanidade. Ele é o porta-voz. Moisés foi um exemplo disso.
Em obedecendo, o que acontece? Toda a humanidade experimenta o melhor de Deus, o bem-estar. O bem-estar de Deus revela ou faz com que Deus também seja glorificado. Então Deus tem interesse no nosso bem-estar, ok? Deus nos criou para isso, para ter uma vida feliz, de verdade. O privilégio de Adão governar como vice-regente é condicionado ao seu relacionamento com Deus. Isso é baseado na confiança, isso é fé e obediência no que Deus diz. Então Deus deu aquela ordem, coma livremente de tudo que tem aqui, menos de uma árvore. E agora Adão tinha que decidir se confiava nas instruções de Deus, se confiava no caráter de Deus ou não. Então, no início da criação, o reino de Deus aqui na terra é exercido por Adão como vice-regente, sendo auxiliado pela sua esposa, vivendo num lugar perfeito. Lembra? Deus criou aquele jardim, mostrando que Deus quer o melhor, a melhor qualidade de vida para o ser humano. Um lugar sem dissabor, sem sofrimento, uma vida caracterizada por perfeição, alegria e satisfação. Esse é o plano de Deus. É isso que vai acontecer quando Jesus vier reinar fisicamente aqui neste mundo. A Bíblia nos fornece a revelação progressiva do reino de Deus, ou do reino dos céus aqui na terra, através dessa soberania mediada. Então veja bem, o reino de Deus, ou essa soberania, é sempre Deus escolhendo um homem para se relacionar com ele, para que esse homem, obedecendo a Deus, conduza o povo e dá para o povo aquilo que o povo precisa, a melhor qualidade de vida. O pecado de Adão não frustrou Deus em relação ao seu plano de governar o ser humano e as nações. É muito importante que nós entendamos isso. O que significa? Significa que se nós não tivermos aquele reino messiânico, como está escrito em Apocalipse, o inimigo poderia dizer, eu frustrei esse plano. Entende? Mas não. Então Adão não frustrou o plano de Deus. Deus continua reinando soberanamente sobre um grupo de pessoas no planeta Terra. E nós vamos ver isso, ok? Por causa da incredulidade, isso é a quebra do relacionamento, Adão falhou e ele condenou a humanidade agora a ser governada por Satanás. Foi isso que ele fez, ok? Ele condenou a humanidade. E nós vamos ver que sempre é parte da humanidade, nunca é toda a humanidade, isso é muito importante, ok? Então ele condenou a humanidade a ser governada por Satanás. Quando Satanás tentou Adão e Eva, Satanás só tinha um objetivo. O objetivo era frustrar Deus. O objetivo era fazer com que Deus fosse derrotado no seu plano e ele fosse vitorioso. Provavelmente, então agora é uma probabilidade, provavelmente Satanás pensou que quando Adão e Eva pecaram, eles iriam ser exterminados instantaneamente. E o que aconteceria se eles fossem exterminados instantaneamente? O plano de Deus teria morrido junto com Adão e Eva. O plano de Deus teria sido frustrado. Mas, na verdade, a Bíblia revela que Deus tinha um plano, né, muito maior do que Satanás podia imaginar, ok? Deus frustrou o plano de Satanás quando ele revelou a sua misericórdia, sem violar a sua justiça, através da promessa de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Agora Deus faz uma revelação. Por causa do pecado de Adão, Satanás vai ter uma descendência. Isso é, ele vai reinar sobre um grupo de pessoas, mas não sobre todos. Porque Deus também revela que haveria o descendente da mulher, Adão e Eva. Eles
nunca se tornaram filhas do diabo, ou filhos do diabo. É muito importante a gente entender isso. Apesar deles terem optado pela sedução daquilo que Satanás proporcionou para eles, eles nasceram salvos. Eles não nasceram salvos, eles nasceram perfeitos. Salvação não se perde. Por isso que Deus fez todo aquele sacrifício e assim por diante. Então Adão e Eva continuaram sendo filhos de Deus, mas agora manchados pelo pecado. E Deus agora está fazendo também uma profecia, está dizendo, olha, da descendência da mulher vai surgir alguém que vai derrotar Satanás definitivamente. Isso significa o quê? Que no planeta Terra nós vamos ter agora 2 tipos de pessoas. Nós vamos ter um grupo de pessoas que são os filhos de Deus, mesmo sendo pecadores, como nós, e vai ter um grupo de pessoas que não vão se render a Jesus, e eles serão filhos do diabo, e o diabo será o Deus deles, o Deus desse século. Então faz parte da maldição de Deus contra o pecado, que Satanás se torne agora príncipe de um grupo de pessoas, para que Deus possa demonstrar qual é a diferença de seguir a Deus e de seguir Satanás. Nós podemos ver isso claramente no estilo de vida das pessoas. Qual é a grande diferença? Também por causa do pecado de Adão, agora todo ser humano passa a nascer tendo uma tendência para seguir Satanás. Nós dizemos que todo mundo agora que nasce como filho do diabo e deixa de ser filho do diabo quando Deus vai agir na vida daquela pessoa, trazendo para o seu lado para se tornar um filho de Deus. Mas Deus continua sendo o quê? O governante soberano. Ele controla todas as coisas. Inclusive nós sabemos que Ele controla quem é que vai se tornar filho dele, através da predestinação e através da eleição. Deus continua sendo o rei do universo, exercendo sua soberania mediada, colocando no poder quem Ele quer, incluindo líderes ímpios das nações. E eu vou mostrar para vocês como isso começou, ok? O reino dos céus, isso é a soberania de Deus mediada por homens da sua escolha, após a queda de Adão e Eva, até o dilúvio. Como é que aconteceu? Lembra que eu falei? Adão não frustrou Deus em relação ao seu plano de governar as nações, de governar o ser humano. Mesmo com a presença do pecado, Deus deu à linhagem de Adão o privilégio de minimizar as consequências da queda, seguindo as instruções de Deus. Eles falharam, mas Deus deu esse privilégio. Gênesis 4, versículos de 1 a 2, nós temos algo muito importante. Por que nós temos essa história? Por que nós temos a história de Caim e Abel? É muito importante nós entendermos isso. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando nós estudamos o Antigo Testamento, essa frase, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, Eva tinha esperança de que em Caim seria cumprido a promessa de que viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, isso é, desfazer aquilo que Satanás fez. Então Eva era uma crente. Apesar daquilo que caiu, ela teve uma lição preciosa. Ela aprendeu, é melhor confiar naquilo que Deus diz do que naquilo que o diabo diz. E agora ela está revelando isso quando ela diz que adquiriu com o auxílio do Senhor. Essa palavra auxílio significa junto, ter Deus próximo, ter Deus sendo favorável a mim. É isso que significa. Essa afirmação de Eva no nascimento de Caim
com toda certeza, ela está relacionando com aquela promessa. Agora, Eva e Adão confiam na promessa de Deus. Agora eles sabem que quando Deus diz, é o melhor para eles. Eva saiu do Éden, ela foi expulsa do Éden juntamente com Adão, então saiu daquele lugar maravilhoso, mas eles saíram carregando consigo o quê? A palavra de Deus. Eles saíram carregando a promessa. Quando Caim nasceu, na mente deles, será esse? Eles só pensavam nisso. Eles confiavam nessa promessa. Adão e Eva, de novo, irmãos, foram expulsos do Éden, mas foram expulsos confiando na palavra de Deus. Manchado agora pelo pecado. Isso traz uma grande lição para nós. Nós sempre vamos ter, na nossa vida, momentos de decidir. Optar pela vontade de Deus, optar pela nossa vontade, por aquilo que o mundo nos oferece, por aquilo que o mundo diz que é melhor para nós. Isso significa que é aquilo que Satanás está oferecendo para nós. E nós vamos ter que tomar decisões. A partir daqui nós vemos Adão e Eva tendo a palavra de Deus como guia para eles. A prova são as ofertas de Abel e Caim. Quem é que ensinou para Caim e Abel em relação ao sacrifício? Quem vocês acham que ensinou? Aonde aconteceu o primeiro sacrifício? Nós temos um resumo lá em Gênesis de como foi, né? Que Deus disse, olha, a roupa que vocês estão vestindo não serve, né? Matou lá os animais e deu a roupa para eles. Ali nós temos um resumo. Mas quem é que ensinou Caim e Abel a oferecerem esse tipo de oferta ao Senhor? Eu creio que eles aprenderam de Deus. Isso é, Adão e Eva ensinaram os seus filhos sobre isso, ok? A oferta de Caim e de Abel está na Bíblia para nos mostrar como a humanidade se dividiu naquele momento para frente, como consequência do pecado de Adão e Eva. A oferta de Caim e de Abel também nos revela como é que Deus exerceu e está exercendo a sua soberania mediada através de homens escolhidos por ele. Eva tinha esperança de que Caim seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A oferta de Caim revela que ele não se importava em agradar a Deus. A oferta de Caim foi um simples ritual religioso. É muito importante a gente entender. E é por isso que está logo no capítulo 4, logo depois que eles foram expulsos do Éden. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-se-lhes o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Deus estava conversando com Caim aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui, Caim está na mesma situação de Adão, depois que Adão pecou. Mesma situação. Após Caim ter sua oferta rejeitada, ou após Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus, como soberano, o que ele está fazendo? Ele está dando mais uma oportunidade para Caim. Caim, você fez tudo errado.
Se procederes bem, será que você não vai ser aceito? Vai e faz oferta direito. Entende quem eu sou. Para de fazer esse negócio por pura religiosidade. Vai conversar com o teu pai, Adão. Conversa com Abel. Vê o que você fez diferente dele. Ele está dando mais uma oportunidade. Mostra que Deus ainda é soberano. Entende? O que aconteceria se Caim tivesse acatado as instruções de Deus como sendo perfeita? É uma pergunta que a gente tem que fazer. O que aconteceria? A Bíblia diz que ele teria sido aceito por Deus, tanto a oferta como ele. O desprezo de Caim por Deus foi confirmado quando ele rejeitou a advertência de Deus e matou seu irmão. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, aqui Caim revelou o seu desprezo por Deus. Ele desprezou Deus pela segunda vez. E agora foi um desprezo de maneira definitiva. Deus deu oportunidade e ele não ouviu. Caim é o primeiro filho do diabo registrado na Bíblia. Entende? Aquele que foi exemplo e líder. Rejeitando Deus. Entende? Ele matou Abel, e veja o que Deus declara no Novo Testamento sobre essa atitude que está aí. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E agora ele vai dar o ensino principal. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Mas ele está dizendo que Caim era quê? Era do maligno. O Deus de Caim era o Deus de Satanás. Então nós temos essa revelação clara nas Escrituras. Tanto que depois, o que acontece? Depois a gente vai ver, e aparece agora a genealogia de Caim. Mostrando agora o início de um grupo de pessoas da humanidade que tem o diabo como o seu Deus, o Deus desse século. Deus, como soberano Senhor, o que ele fez? Ele expulsou, ele exilou, ele tirou Caim da família de Adão. Aqui você não pode mais ficar. Se você ficar aqui, vai contaminar eles. Ele está dizendo. Então, você está sendo banido. O diálogo entre Deus e Caim, após ele matar o seu irmão, nos ensina muito. Por exemplo, eu vou ler, mas observe como Caim é debochado. Observe como Caim é perverso. Observe como Caim é desrespeitoso e como Deus é longânimo. E como Deus vai cumprir a maldição de Gênesis capítulo 3 e também a bênção de Gênesis capítulo 3. Isso é, a maldição de que haverá agora um grupo de pessoas que são descendentes de Satanás, e a bênção de que vai continuar tendo um grupo na qual Deus é o Deus deles, o Deus soberano. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Ousado, debochado, filho do maligno mesmo, está falando com o Deus Todo-Poderoso, arrogante, orgulhoso. Pegue aquela lista de 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias, e você vai ver aí uma descrição de Satanás, que é uma descrição de Caim, e uma descrição para nós, para não sermos imitadores. Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. Deus revela a sua soberania, revela que sabe tudo. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão.
quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Por quê? O que Caim era mesmo? Caim era agricultor. Então falou, agora estou amaldiçoando você, ok? E tudo que você vai fazer, o seu futuro nessa área aqui, né, vai ter problema, ok? Serás fugitivo e errante pela terra. Versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Deus, como rei soberano, ele puniu Caim, o amaldiçoando materialmente, porque ele amaldiçoou o resultado do trabalho dele. Quando lavrares o solo, não vai dar sua força. Exilou para uma terra distante, retirou Caim tanto da presença do Senhor, como da presença daqueles que fazem parte da família do Senhor. Caim foi expulso da sociedade onde viviam seus pais. Nesse contexto, Adão e Eva representam os pecadores arrependidos. Os pecadores que, mesmo sendo pecadores, amam a Deus. Pecadores que vão lutar contra a velha natureza. E Caim representa aqueles que não se importam com Deus. São descendentes de Satanás. Caim é o primeiro governante perverso, dando início à sociedade dos que desprezam a Deus e que rejeitam Deus como rei soberano. Capítulo 4, versículo 17 a 24, nós temos a descendência de Caim. Isso é, os descendentes humanos da serpente. Lembra que Deus falou? Haverá o descendente da mulher e o descendente da serpente. O descendente da mulher um dia esmagaria o descendente da serpente. Então Deus falou, vai ter agora os filhos do diabo e vai ter agora os meus filhos. Versículo 17, coabitou Caim com a sua mulher, nós não sabemos quanto tempo foi depois disso, ok? Por isso que eu afirmei que Caim, ele é o primeiro filho do diabo registrado na Bíblia. Eu não vou ficar aqui imaginando, né, quando nasceram os outros filhos de Adão e Eva, ok? Mas a ideia é a informação bíblica, o ensino bíblico, né? Que nunca é dado com detalhes, mas é dado para que a gente entenda o plano de Deus e a decisão de Adão e Eva. Então, é dado dessa forma, olha, a partir de Adão e Eva, a partir dos descendentes de Adão e Eva, nós temos dois grupos de pessoas. Adão e Eva vai gerar alguém que vai ser líder dos filhos do diabo, descendentes da serpente, e Adão e Eva também vai gerar alguém que vai ser filho de Deus e vai ter Deus como seu soberano. E é o que nós estamos vendo, capítulo 4 e capítulo 5. Logo depois do capítulo 3, que é a queda. E nós temos a revelação do plano de Deus para a humanidade ali por diante. Ok? Coabitou Caim com a sua mulher, ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, em homenagem ao seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Neujael, Neujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra chamava-se Zilá. E aí continua. Então nós estamos ouvindo a história de quem? Nós estamos ouvindo a história de Caim, que mostra que ele gera a descendência da serpente. Isso é, dos descrentes, dos ímpios, dos irreconciliáveis e dos soberbos. Existe um grupo de pessoas na humanidade que nunca irão se converter. Faz parte da maldição que Deus deu para Adão e Eva. Caim é o primeiro líder perverso que Deus colocou sobre esse grupo de pessoas para mostrar qual é a diferença de ser governado por alguém que ouve Deus e ser governado por alguém que não ouve a Deus. Deus poderia ter aniquilado Caim quando ele matou o seu irmão? Poderia. Por que ele não fez? Porque ele havia profetizado que haveria uma descendência de Satanás.
consequência do pecado de Adão e Eva, mas que ele iria manter ainda a sua soberania. Ele controla tanto as descendências de Satanás, como ele controla também aqueles que o amam. Caim criou o primeiro reino perverso registrado na Bíblia. Ele que criou o reino de Enoque. Lembra? Deus poderia ter impedido isso, pena de morte para Caim. Mas Deus não fez isso. Deus, como soberano, perfeito, ele continua sendo perfeito. Entende? Ele simplesmente está cumprindo a sua promessa para demonstrar o que é ser um filho de Deus e o que é ser um filho de Satanás. O que acontece com o filho de Deus, o que acontece com o filho de Satanás. E ele é glorificado nisso. A genealogia de Caim como primeiro descendente humano de Satanás termina destacando o caráter e o papel do diabo na vida das pessoas. Disse Lameque às suas esposas, estamos continuando a leitura, ok? Descendente de Caim, ele tinha 2 esposas, disse para Ada e Zilá: ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Lameque fez pior do que Caim. Entende? Então, por que é que tem esse capítulo? Mostrando isso. O estilo de vida de quem é descendente de Satanás, ou quem tem Satanás como seu Deus, o Deus desse século. Quando a gente olha para a humanidade, para a grande maioria da humanidade, acabamos de ouvir aqui como é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é governado por quem? É por Satanás. E lá está alguém descendente de Caim. Entende? E nós temos amostras de países que amam ao Senhor. O que acontece com esses países? Cada vez menos. Né? O Brasil está caminhando terrivelmente nesses últimos tempos, ok? Demonstrando, né, que ama muito mais Satanás do que a Deus. Ok? Então nós temos a genealogia e o primeiro líder colocado por Deus, de propósito, perverso. Logo em seguida nós temos o quê? Nós temos a genealogia dos filhos de Deus, dos descendentes da mulher. Veja bem, depois que a palavra de Deus descreve a descendência de Caim como sendo descendência de Satanás, a Bíblia passa a descrever a descendência dos filhos de Deus. Isso é, pecadores, sim, como nós hoje, mas que seguem a Deus, que querem seguir as suas instruções, mesmo sendo pecadores. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome Enos. E veja essa afirmação. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, como um grupo, porque ele vai apresentar agora os descendentes de Sete. Agora fica claro quem são os descendentes da serpente e quem são os descendentes da mulher. E dos descendentes da mulher um dia virá alguém que vai executar, né, aquela profecia, e nós sabemos que isso é Jesus, ok? Mas veja bem aqui, né, um grupo de seguidores na qual Deus é o seu soberano. E aqui Sete é o primeiro vice-regente desse grupo, mostrando o plano de Deus, que não foi frustrado.
Vamos continuar aqui. Vocês estão conseguindo entender? Acompanhar o raciocínio? Às vezes eu estou falando muito rápido, né? Genealogia dos filhos de Deus, descendentes da mulher ou descendentes de Sete. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Veja bem, quem é o primeiro da lista dessa genealogia? Adão. Ok? Foi criado como salvo, frustrou Deus, mas era uma pessoa que confiou em Deus depois daquilo que aconteceu. Agora, olha que interessante. No dia em que criou Deus o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem e conforme a sua semelhança. Agora, não é mais a imagem e semelhança de Deus. Por quê? A imagem e semelhança de Deus é perfeito. Mas gerou um filho conforme a imagem e semelhança de Adão. E qual é a imagem e semelhança de Adão nessa situação? Pecador arrependido. Por quê? Porque o primeiro nome que aparece não é o de Caim, nem é o de Abel, é o de Sete. E lhe chamou Sete. Caim está fora, não entra nessa genealogia. Por quê? Porque Caim não é a imagem e semelhança de Adão. Caim é a imagem e semelhança de Satanás, purinho. A imagem e semelhança de Adão é alguém que vai se render a Deus. Entende? Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, na verdade é filho de Deus desde a eternidade. Nós dizemos que nós nascemos como filho de Satanás por causa da nossa tendência ao pecado e por causa da nossa obediência ao pecado até que aquele dia em que nós somos salvos, até aquele dia que o Espírito Santo vem e trabalha na nossa vida. Mas a Bíblia diz, né, que desde a eternidade nós somos escolhidos por Deus. Ok? Note, de novo, irmãos, Caim e nem Abel está aqui. Por quê? Porque Deus está apresentando a genealogia da descendência da mulher. Daquela genealogia é que vai surgir Jesus, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E também aqui ele mostra, sempre na humanidade vai ter um grupo de pessoas no qual Deus é o seu Deus todo-poderoso e soberano, mesmo sendo falhos, e tem aqueles que só têm ouvidos para ouvir a serpente. Gênesis capítulo 4 e capítulo 5 foi inspirado por Deus para nos revelar que após a entrada do pecado no mundo, a humanidade passa a ser composta por dois grupos de pessoas. Os descendentes da serpente, Caim, aqueles que desprezam a Deus, desprezam a palavra de Deus, e os descendentes da mulher, Sete, os filhos de Deus, que adoram a Deus, tendo a palavra de Deus como regra de fé e prática, aguardando o cumprimento da promessa, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Nós estamos aguardando essa promessa ou não estamos? Tudo foi consumado na cruz? Pergunta difícil, né? Na cruz nós tivemos uma amostra. Ali, Jesus revelou que é o Salvador do mundo, mas Satanás continua sendo o príncipe desse século. Satanás ali foi ferido. Mas quando é que Satanás vai ser derrotado definitivamente? Entende? Por que Satanás vai ser preso durante os 1000 anos que vai reinar aqui neste mundo? Por que ele vai ser preso? Porque lá não haverá mais a influência dele. Haverá homens pecadores, mas não sob a influência dele. No reino milenar de Cristo,
Jesus Cristo, Ele é o Deus soberano e não tem nenhum Deus inferior a Ele competindo com Ele. Só a velha natureza, que já vai dar um certo trabalho, ok? Através de Sete, descendente de Adão, Deus continua exercendo sua soberania mediada por um homem escolhido por Ele, que confia nas suas instruções, que segue alegremente e totalmente, sem questionar ou duvidar, e assim desfruta, debaixo da autoridade de Deus, uma vida de qualidade. Nós fazemos parte desse grupo. A nossa vida começa a perder a qualidade à medida que a gente vai desobedecendo às Escrituras. Pode perceber. À medida que a gente vai obedecendo às Escrituras, a nossa qualidade de vida melhora bastante. Ok? Então, gente, essa aqui é uma verdade extremamente importante. Deus continua sendo o Rei do Universo, exercendo sua soberania mediada, colocando no poder quem Ele quer, incluindo líderes ímpios sobre as nações. Líderes ímpios, injustos, faz parte do plano de Deus, porque faz parte da consequência da decisão de Adão. E Deus disse para Adão, o dia que você comer, certamente morrerás. Adão nem imaginou o estrago que seria, mas inclui, através de você, Adão, vai ter um grupo da humanidade que só vai ter ouvidos e olhos para aquilo que Satanás quer. Soberania de Deus em relação à escolha de líderes mundiais. Caim representa isso. A visão da estátua de Nabucodonosor é uma das provas. Vou resumir. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos, ó Rei. Tu é Rei e Reis de Reis. Agora, quem é que está acima desse Rei de Reis? Porque ali Nabucodonosor é o maior império. Haviam vários outros pequenos impérios, reis, que eram sujeitos a Nabucodonosor. Por isso que coloca aqui que Nabucodonosor era rei de reis. Ok? E diz assim, o Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Foi Deus que colocou ele lá. Nas tuas mãos, Ele colocou a humanidade. Deus continua sendo soberano. E coloca quem Ele quer. Os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, Ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino. Deus está dizendo, eu controlo tudo e todos, reis perversos e reis bons, líderes perversos e líderes justos, é ele que ele está dizendo aqui. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça. Também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como vistes, os pés e os dedos, que em parte eram de barro e em parte eram de ferro. Isso quer dizer que esse reino, um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força de ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. E ele continua descrevendo, falando esse último reino, que é a época em que nós estamos vivendo, e que depois vem a pedra, né? Que é o reino milenar físico, para que Satanás não tenha nenhum tipo de vitória. Mas veja o versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum povo. Depois do reinado físico, que nós já estudamos sobre o reino milenar um pouco, né? Jesus vai reinar aqui por 1000 anos. O que vai acontecer, segundo nós estudamos em Apocalipse, no fim dos 1000 anos? Satanás é solto, vai reunir um grupo para destronar Jesus. O que acontece no final? O reino de Jesus, ele é derrotado
ou o reino de Jesus ele vence? O reino de Jesus vence. E só depois disso é que veio o reino eterno. Mas por enquanto é um reino terreno. E está profetizado aqui: estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca mais será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão de pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E aí temos essa afirmação: o Deus poderoso, aquele que é governante ainda, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. O reino milenar de Cristo aqui na terra é cumprido no final dessa profecia. A soberania de Deus em relação à permanência dos líderes mundiais em cada nação. Irmãos, isso é extremamente importante para nós. Nós não temos controle de nada. Não pense que a gente tem algum controle. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus do céu e disse: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre, a soberania e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele é que dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele que capacita um líder a tomar decisões sábias ou tomar decisões ignorantes, porque ele tem um plano para cumprir. E ele controla tudo, ainda que cada líder seja responsável pelas suas ações. Mas Deus é que controla tudo. Deus continua sendo soberano universal, Ele continua com o seu plano de escolher homens como vice-regentes. Ele escolhe homens, líderes bons e líderes perversos. É Ele que escolhe. Esse texto, irmãos, é muito importante para nós aqui. Quem colocou Lula no governo brasileiro? Porque parece que existe uma guerra aqui, que parece que nós, entende? Né? Estamos à deriva. Parece que Deus, né, colocou alguém aqui, ou Deus não colocou. Parece que quem colocou foi o pessoal do Lula. Parece que quem colocou foi o pessoal. Não foi. Não foi. Por que isso é importante? Porque o meu bem-estar não depende deles. O meu bem-estar depende do meu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com Deus. É o que a palavra de Deus diz. Entendeu? Não foi nem o povo brasileiro, não foi nem os votos. Deus usou o povo brasileiro e Deus usou os votos. Até se houve algum tipo de fraude. Deus não está acima da fraude? Deus não podia impedir Caim de matar Abel? Deus não podia impedir que fraude se realizasse? Nós temos que entender que nós estamos ainda debaixo do governo soberano de Deus. É lógico que eu vou cumprir, vocês vão cumprir a responsabilidade de ir lá votar. Eu não voto, gostaria de votar, ok? Mas cada um ainda é responsável, mas nunca se esqueça, no final de tudo, é Deus. E contra a vontade de Deus, ninguém vai. Ninguém vai mudar o que Deus planejou. Entende? Temos que nos preocupar muito mais em evangelizar. Talvez temos que nos preocupar só com isso, no que se refere à questão do governo. Vamos evangelizar. Ok? Foi Deus, não foi o povo. O povo, as urnas, o que aconteceu nas urnas a gente não sabe, não temos provas. Né? Foi Deus. Senão, temos que rasgar a Bíblia. Senão, nós estamos à mercê. Senão, Deus não trata os seus filhos de maneira diferente do que Satanás trata os seus filhos.
Por isso, Romanos 13, muito claro. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. A segunda parte, não há autoridade que não venha de Deus. Não há. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Por isso que nós temos que orar agora em favor do governo do Lula. Você não quer orar em favor do Lula? Tá bom, ora em favor do governo do Lula. Pronto. Está fazendo o que Deus quer. É uma ordem. Entende? Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus. É Deus. É muito claro isso. É difícil. Irmãos, é difícil para mim. Mas é uma questão de fé. Deus está exercitando a nossa fé. A nossa fé é por uma vida melhor, por uma vida mais justa, por uma sociedade menos ímpia. Está no governo que está lá ou está no nosso Deus? Entende? Deus faz assim, muda a mentalidade. Deus fez assim e eu deixei de crer nas mentiras que estavam me levando para o inferno e eu passei a crer nas verdades que me levam para o céu. Foi uma decisão de Deus. A de você é a mesma coisa. Aqueles que assim procedem, isso é, aqueles que são contra a autoridade, trazem condenação sobre si mesmos. Está na Bíblia, irmãos. Cada um, de acordo com a palavra de Deus, exclusivamente com a palavra de Deus, ok? Pode decidir como agir, mas debaixo da palavra de Deus. Entendendo que você não pode fazer absolutamente nada para mudar as coisas. É Deus que muda quando Ele quer que mude. Você só precisa saber o que Deus quer que você faça. Como é que Deus quer que você haja. E precisa ter texto bíblico para isso. São informações fortes e claras. É uma ilusão achar que o ser humano é que escolhe seus líderes. Nunca foi. Nunca foi, nunca será. Não é democracia. Nunca foi e nunca será. Entende? Nunca foi e nunca vai ser. Nunca vai ser. Democracia é melhor. Não, é Deus. Na época em que não tinha democracia, foi Deus que colocou Nabucodonosor, foi Deus que colocou Ciro, foi Deus que colocou Alexandre o Grande, foi Deus que colocou. E continua sendo assim. Nunca vai mudar. Ele que muda as épocas e estações, destrona reis e o estabelece. Então nós temos que conversar com Deus. E perguntar para Deus como é que a gente tem que fazer. Então Deus usa Satanás para colocar quem Ele quer no poder. Deus usa Satanás. Mas está indo lá quem Deus quer. Deus usa pessoas, Deus usa urnas, Deus usa fraude eleitoral. Deus usa tudo para colocar quem Ele quer. O resultado sempre vai ser a perfeita vontade de Deus, conduzindo a história conforme as profecias, conforme as bênçãos e conforme as maldições que Deus colocou na Bíblia. É isso que vai determinar. Nunca vai ser o ser humano sem a ação de Deus. Isso não tira a nossa responsabilidade como cidadãos, eu quero deixar isso bem claro. Mas não temos que nos descabelar e temos que fazer a nossa parte, confiar em Deus. Até falar mal é pecado, o que é difícil, não falar mal. Eu reconheço, mas a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que quem fala mal do outro está se colocando no lugar de Deus. Nós temos várias instruções em relação a isso. Deus é o soberano rei de toda a terra, Ele é que coloca os vice-regentes em todas as nações, em cada nação ali, até esse maldito, entre aspas, porque ele é perverso, ok? Lá da Coreia do Norte, foi Deus que colocou ele lá, entende? Para mostrar a diferença do que é ser um filho de Deus e do que não é. E os cristãos que estão lá? Os cristãos que estão lá vão ter muito galardão. Vão ter muito galardão. Entende? E Deus vai dar graça. Encerrando. Por isso, querido, nós não devemos nos preocupar com a nossa vida, independente de quem está no governo. Não se preocupem com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o que nós vamos nos cobrir, com roupa, com casa, não se preocupe com nada.
Não se preocupe com o dia de amanhã. O que nós temos que fazer? Buscar o reino de Deus. Buscar a vontade de Deus. Obedecer a Deus. Então, Deus é o soberano rei da terra. Ele coloca os vice-regentes em todas as nações. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, vai guardar os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Perdão por eu ter passado do tempo, mas eu tinha que terminar isso hoje. As próximas estudos vão ser mais rápidos. Eu peguei apenas a aliança adâmica para mostrar. As outras alianças vai ser rapidinho, só para mostrar. Ó, Deus continua fazendo a mesma coisa até o dia de hoje. Amém? Deus abençoe.